Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. KG, bom dia pra ti, KG, bom dia pro nosso ouvinte. Lembrando que a galera vai mandar torpedo, vai mandar muito hoje, já tem um monte aqui pro 93660949. KG, assim ó, por que a vitória foi maiúscula? Ela foi maiúscula por alguns motivos. Começa pelo adversário, né? Aí é que tá. Cara, o Corinthians, eu tava lá no estádio, o Corinthians é um belo time. É um belo time de futebol. Olha, tava com dois desfalques importantes, né? O ataque titular. Isso. Né? O Emerson Sheik é muito bom jogador. Cara, o Paulo André, o zagueiro, impressionante a qualidade e tranquilidade desse zagueiro. O Ralf, o volante, que belo jogador. Perdeu o Fábio Santos, que também é um belo lateral, sim, né? O Inter venceu ontem um adversário diretíssimo na briga pelo título. O Corinthians vai brigar pelo título, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso também tornou a vitória do Inter maiúscula. Que agora o Inter com o resultado encostou no próprio Corinthians, né? A atuação do Internacional, ela foi coesa e consistente. Nós aqui estamos há meses cobrando do Dunga ousadia, que o Dunga saísse do conservadorismo e fizesse algo diferente. Pois bem, o Dunga fez. O Dunga fez porque o Dunga entrou com o Otávio, né? Ninguém esperava isso. A gente estava comentando, a gente esperava aqui que o Dunga fosse entrar ou com o Alex ou com o Fabrício improvisado na esquerda, né? Com o Kleber jogando de lateral. Na verdade, ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava isso, que ele fosse entrar com o Otávio. Já era uma ousadia colocar o Otávio se fosse no 4-4-2. Mas quando saiu a informação que joga o Otávio, eu fiquei na dúvida. Será que ele vai botar o Otávio como um terceiro homem de meio campo no 4-4-2, ou ele vai fazer o 4-2-3-1 que a gente quer tanto e pede há tanto tempo? Ele fez o 4-2-3-1. Embora não tenha sido estático o esquema do Inter, tá? Ele começou o jogo com o D'Alessandro aberto nessa última linha lá pelo lado direito, o Otavinho aberto lá pelo lado esquerdo, o Escoco centralizado e o Damião na frente. Daqui a pouco o Escoco e o Otavinho revezando. E no segundo tempo, por exemplo, mudou bastante, porque o D'Alessandro recuou pro meio para compor meio, povoar meio campo, e aliás o D'Alessandro nisso também taticamente fez uma grande partida. E aí ficou na frente o Escoco de um lado, o Otavinho do outro e o Damião centralizado. Não foi um esquema estático, embora ousado e diferente e muito bom, porque esse esquema fez aquilo que o Inter não tinha. Houve a comunicação no meio campo, porque esses jogadores são muito velozes. O Otavinho é muito rápido. O Otavinho não fez lá uma partida brilhante. É isso que eu ia te falar. Eu não achei que o Otavinho tivesse feito uma partida, né? Não fez. Mas taticamente ele foi muito importante. É que tá. Porque deu movimentação, deu velocidade ao time. O Escoco também não fez uma partida brilhante. E o Damião também não fez uma partida brilhante. Mas são jogadores que deram. O Damião melhorou, tá? Em relação ao que vinha jogando. Melhorou. Jogador mais participativo. Também por causa do esquema? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O esquema aproximou o Damião do time. Então foi envolvente o Internacional, mesmo que eu gostei muito do jogo, mas foi um jogo truncado. O jogo teve. Quais foram? O Corinthians não teve nenhuma oportunidade de gol o jogo inteiro. É verdade. E o Internacional teve o famigerado lance do primeiro tempo, que a gente vai falar depois. E teve o gol. O Internacional também teve poucas oportunidades de gol. Mas foi um jogo bem jogado nesse sentido. Embora truncado, foi um jogo estrategicamente muito bom de se ver. O Inter teve outras coisas muito importantes e muito positivas no time. Aliás, para mim, talvez as mais positivas, além do esquema ousado, tenham sido defensivamente. O Igor e o Williams fizeram uma partida comovente. De entrega, de movimentação, de coberturas laterais. Cara, o Williams não deixava ninguém chegar nas costas do Gabriel. E o Igor não deixou ninguém chegar nas costas do Fabrício. Aliás, os laterais foram bem no jogo, tá? Tanto o Gabriel, o Fabrício foi bem, pra ter uma ideia. Na verdade, assim, ó, com a saída do Fábio Santos, olhando pelo lado do Corinthians agora, o Tite teve que improvisar o Alessandro, aquele lateral que jogou no Grêmio, lá na lateral esquerda. Veterano, na lateral esquerda. E aí o Corinthians perdeu muito. Depois ele tentou reverter isso, tentou consertar isso. Ele botou o Igor na lateral esquerda, botou o Alessandro na lateral direita. Voltou pro Alessandro na lateral direita. E botou o Edenilson no meio campo. Exatamente. Mas ele teve que mudar muito, né, com a saída do Fábio Santos. E aí os laterais do Inter cresceram. Porque, claro, né, puderam chegar mais. Puderam chegar mais. E a atuação, KG, dos dois zagueiros do Internacional? O Índio é impressionante, né? O Índio Juan jogou muito, né, cara? O Juan, eu votei no Juan. E o Juan, eu acho até que o D'Alessandro foi o melhor jogador da partida. Mas eu votei no Juan, na nossa jornada Band Ipanema, e eu votei no Índio, e o Índio venceu. Porque é emblemático o retorno do Índio. Porque é um cara de 38 para 39 anos de idade, que voltou ao time
no setor mais cobrado e deficiente do Internacional, que é o setor defensivo direito, e ele foi um monstro. Ele jogou demais. Ele foi o melhor jogador em campo por esse emblema que é ele ter voltado ao time. O D'Alessandro é o seguinte, cara. Vou fazer uma frase forte aqui, tá? Faça uma frase forte. Depois tu vai concordar ou discordar. Depois da saída do Neymar pro Barcelona, o D'Alessandro é o melhor jogador em atividade dentro do futebol brasileiro. Assim, a regularidade do D'Alessandro é isso aí, né? Cara, não pode te desmentir. A regularidade do D'Alessandro é impressionante. O D'Alessandro impressionante. O D'Alessandro ontem ele foi decisivo. Ele foi o avalista da boa movimentação no primeiro tempo. No segundo tempo, o D'Alessandro fez uma função tática muito importante, porque ele é quem povoava o meio-campo, porque os volantes eles abriam muito para cobertura. O D'Alessandro ficou no miolo, tanto que em determinado momento no segundo tempo o D'Alessandro virou pro Dunga, as câmeras de TV flagraram isso e disse: pelo amor de Deus, tira o Escoco e bota o Josimar, que eu preciso de alguém aqui do meu lado. Eu não acho que a substituição tenha sido errada, mas a postura foi errada depois. Porque aí o Inter recuou e passou a marcar atrás da linha da bola. Aí no segundo tempo eu quero a tua opinião, porque tu é o cara que, né, tu é o cara que entende aqui. Não, tu entende. Cara, assim, ó, aí no segundo tempo o Dunga tira um atacante, no caso o Escoco, e bota o Josimar, que pelo que tu falou foi pedido da D'Alessandro. Foi, D'Alessandro pediu. Só que é o seguinte, só que aí tu chama o Corinthians do teu campo, né? Mas foi o que aconteceu, o Corinthians começou a jogar no campo do Inter. Foi o que aconteceu, o Corinthians passou a jogar no campo do Inter, mas eu acho que não foi pela substituição, foi pela postura, porque o Inter... Mas a postura por causa da substituição, tu tira um atacante, porque, cara, tu perde o poder de reter a bola no ataque, mas né? o Inter, parece simples. Mas o ótimo do Inter ontem foi marcar a saída de bola do Corinthians. Eu acho que a entrada do Josimar não precisava ter feito o Inter deixar de marcar a saída de bola do Corinthians, única e simplesmente por ele ser um jogador mais defensivo do que era o Escoco. Eu acho que o Inter poderia ter mantido a postura, mas o Inter realmente recuou, Cagê. Tanto é que aí ele foi consertar depois colocando o Caio. Caio no lugar do Otavinho. Aí ele tirou o Otavinho e colocou o Caio. O Inter ficou com 3 volantes e 2 atacantes. Aí ele foi consertar de novo, tirando o Damião e colocando o Alex. Né? Aí o Inter ficou completamente torto e o Corinthians foi pra cima. Aí no e o Corinthians não empatou o jogo, né? Porque os zagueiros estavam muito bem. Os zagueiros estavam bem, o Corinthians não estava com poder ofensivo ou titular, ou seja, o Dunga pisou na bola assim no segundo tempo. Pode ser. Eu achei. Tá bom, pode ser. Acho que ficou um pouco confuso no final. Mas. Por que não deixar o time que estava jogando? Porque, ok, o D'Alessandro pediu. Eu acho que o Caio pro Otavinho foi para renovar o gás, tá? Porque o Otavinho tinha corrido muito durante o jogo, precisava renovar o gás. O D'Alessandro pediu. Mas deu para se verificar, KG, que o D'Alessandro, nessa função tática importante que ele fez no segundo tempo, em determinado momento o D'Alessandro estava isolado na contenção da subida do Corinthians na transição do campo de defesa pro ataque. Só o D'Alessandro estava fazendo isso. Estava fazendo bem, mas ele estava extenuado e ele se desesperou e pediu pro Dunga para botar alguém do lado dele. Pediu pro Dunga botar alguém do lado dele. Aí o Dunga fez isso colocando o Josimar. Foi uma atuação maiúscula, foi consistente, foi empolgante, porque nós não víamos o Internacional jogando bem assim há muito tempo. O Inter foi muito bem defensivamente, foi bem na troca de bola no meio-campo e chegou de forma perigosa, embora eu repito, não tenha tido grandes oportunidades de gol durante a partida. Eu acho que está plantada a semente de uma nova ideia do Internacional. E o Inter encostou de novo no G4, né? O Inter agora está em 6º lugar, exatamente atrás do Corinthians. Agora a partida menos está valendo para falar de novo. A 3 pontos do Botafogo, se bem que o Botafogo joga hoje, né? E a 4 pontos do Grêmio. O Inter tem uma baita maratona. Que é o 3º lugar. O Inter joga sábado com a Ponte Preta, terça contra o Santos e quinta contra o Vitória. Ou seja, o turno do Inter só vai acabar na terça, né? Na terça, porque o Santos é partida atrasada. O Santos é partida atrasada, ou seja, o Inter pode encostar lá em cima, né? Pode. O Inter pode fazer 6 pontos, o Inter pega a Ponte Preta em Campinas, que teoricamente não é um adversário forte, né? E o Santos aqui no Campo Noia, e depois o Vitória fora. Sim, aí já abrindo o segundo turno. Não, Vitória é em casa, né? O Vitória o Inter em casa. Começou o campeonato fora. O Grêmio joga com o Náutico fora e o Inter joga com o Vitória em casa, já é o primeiro jogo do segundo turno. E outra coisa importante pra falar, não sei se foi a modificação de esquema, não sei se foi o... Você sabe qual foi o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro? Acho que é o Inter, né? É o Internacional, perdeu 2 derrotas, sabe pra quem? Bahia e Náutico. Nossa senhora. O problema do Inter não são as derrotas, são os empates. São os empates, é empatite, né? Tu sabe, ontem terminou. Uma outra coisa que não dá pra deixar de citar ontem, tá? Eu não sei se foi pelo desespero da tabela, pela cobrança, pelos brios, pelo novo esquema que precisava de aplicação, mas o Inter foi
guerreiro em campo, cara. O Internacional, os jogadores se desdobravam para cumprir a função tática. E é aquilo que eu falei, né, cara? O adversário faz o jogador crescer. Mas aí é que tá, o Inter tem que manter essa postura quando jogar contra a Ponte Preta também. Não é só contra o Corinthians. Claro, contra o Corinthians ali o adversário cresce, porque é um clássico, é um jogo que o jogador gosta de jogar, né? Contra o Corinthians, contra o Douglas, contra o Danilo, contra grandes jogadores, o jogador cresce, né? É natural sem isso. Dúvida, né? sem Só dúvida. que o Inter tem que jogar tem que sempre manter. assim. Tem que manter isso. Antes da gente falar sobre a projeção do Inter, vamos falar um pouquinho sobre o árbitro, né, KG? Pois o árbitro. Primeiro assim, nós sabemos que o Paulo Henrique de Godoy Bezerra é péssimo. Sempre foi e não ia deixar de ser ontem. Aliás, como é que indica um árbitro desse para um jogo que tem uma tensão toda estabelecida histórica? A CBF, né? O primeiro lance polêmico a gente concorda, né? Não foi falta do Damião. Não foi falta do Damião. Foi choque normal. Mas tu sabe qual é o problema, ô KG? Mesmo que tivesse sido falta, o juiz deu o gol. O juiz deu o gol. Ele aponta pro meio campo e depois ele retoma. Ok, beleza. Marca o gol e vai lá atender o jogador, porque pareceu, foi um choque sério, né? O goleiro do Corinthians saiu e levou a pior e vai lá atender, porque realmente o cara podia estar precisando de mas o gol foi. Duas coisas. O gol foi assinalado. Duas coisas sobre a regra que nós temos que esclarecer pro nosso ouvinte. Sabe aquela história do o goleiro é intocável no ar? Isso é mentira. Isso é mentira. O goleiro saiu na bola e o Damião tava por cabeceio, trombaram. O Damião nem tava olhando pra ele, o Damião tava olhando pra trás. Meio quase que de costas. Então o goleiro não é intocável. O goleiro pode ter um choque com o jogador e não ser falta. Mesmo que ele tenha se machucado feio, como se machucou tanto que saiu do jogo. Outra coisa, assim que eles se bateram, o goleiro caiu no chão. E na sequência da jogada, 1,5 segundos depois, o Fabrício fez o gol. Claro. Tá. Aí as pessoas pensam, não, mas a regra diz que o goleiro é o único jogador que quando cai, o juiz tem que parar o jogo. Mas não 1,5 segundos depois, na sequência da jogada. Para depois. Quando a bola saiu, para o jogo, vamos atender o goleiro. Ou então, se a bola sobra ou se a bola ser espirrada lá pra intermediária, lá pro meio de campo, o jogador tem que jogar a bola fora, porque o goleiro pode ser um caso sério, poderia ter sido um caso sério. E não 1 minuto. Cabeça, assim. Mas não 1,5 segundos depois o goleiro caiu. Então foi erro do árbitro, erro feio do árbitro. Que pra mim teve outros 2 erros da partida e aí vem as nossas discordâncias. Eu acho que do Emerson Sheik, mesmo ele muda a trajetória da bola quando toca a mão, pra mim foi pênalti, tá? Tu acha que não? Eu acho que não. Tá. E eu acho que o lance da mão foi do Douglas, a mão? Foi do Douglas. Que originou o gol do Inter. Reclamou e ganhou o cartão amarelo. Eu acho que o toque foi involuntário. Eu acho que ele não deveria ter sido marcado a falta. É que ele impediu a bola, Baldassi. Ele impediu a bola de passar e ele não tava com a mão na frente do corpo. Ou seja, caracteriza toque. Tá bem, discordamos. E o que o Chico achou? O Chico Garcia, nosso especialista de arbitragem, ele acha que o lance da falta é interpretativo, mas ele não daria. Ele acha que foi o lance normal. Ele acha que foi pênalti do Emerson Sheik e acha que não houve o toque do. Então tu tá eu sou grande malandro, né? Eu sou malandro, né? Tu tá acompanhando o Chico. Eu sou malandro, tá né? Bom. Outra coisa, antes da gente anunciar de novo o torpedo 93660949 e botar som. E agora, KG? Vai continuar com o mesmo time? O Dunga disse na entrevista coletiva pós-jogo, pelo menos ele indicou isso, que vai continuar com o mesmo time. E quando voltar o Furlão? Tá bom, mas aí o Furlão vai voltar mais tarde, né? Vou te dizer o que eu acho, não atropela as coisas. Deixa o homem trabalhar. Eu acho que o Furlão briga por vaga com o Escoco, não mais com o Otavinho. Eu acho que vai ser com o Escoco. Eu acho que vai ser por aí. E o Alex segue no banco. Mas foi isso que o Dunga perguntaram, tá aí a zaga, Dunga? Não, o Índio continua ali, beleza. E o gol? O Alisson continua ali. E o Otavinho? Cara, o esquema foi vencedor, ele continua no time. Foi o que o Dunga deixou a transparecer na entrevista coletiva depois do jogo. O Alisson, mesmo que estejam colocando uma lesão como justificativa do Muriel, o Alisson não sai mais do time. Mas o Alisson ontem não trabalhou, né? Não trabalhou. Como assistente, só intervenções. É verdade. Como o goleiro do Corinthians trabalhou muito pouco também, né? Muito pouco, se for ver. Não foi um jogo de chances claras de gol. Mas, cara, eu fiquei entusiasmado com o Internacional. Enfim, o Dunga fez a revolução que a gente queria que ele fizesse. Muito bem, vamos ver o que a torcida colorada acha disso. 93660949. Manda aí teu torpedo. Torcida gremista também, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio. 93660949. Participa do clube. Parte musical de hoje abre com o Buddy Guy e a Aerosmith.
E antes teve o Buddy Guy com Aerosmith, uma duplinha, uma parceria bem meia boca, Evil Twin, música que tá no trabalho mais recente do Buddy Guy, chamado Rhythm and Blues. Fabiano Baldasso, vamos torpedear, que tá chegando muita coisa aqui, né? Muita coisa, pelo 93660949, mande seu torpedo 93660949. Vamos lá. O Corinthians veio a Novo Hamburgo pra jogar vôlei, diz o Luciano de Canoas. Como assim? Não entendi. Como assim? O Inter merecia 9 pontos, ganhou do Corinthians, CBF da arbitragem, diz o William de Canoas. O Inter jogando com esse esquema que jogou ontem foi um time que não mostrou deficiência em nenhum setor do campo, time muito aguerrido. E o Jorge Henrique, em onde entraria desse time? Pergunta o Pablo. Jorge Henrique entraria no banco de reserva. Na cadeira número 4 do banco de reservas. Christian de Gravataí. Ontem sim o Inter se sentiu em casa, que loucura, a torcida apoiando do início ao fim, dali Inter, verdade, mas a torcida mas não tava lotado, né? Não, mas tinha 8 mil e pouco, tava legal, tava legal. É que o Inter só coloca, é que assim, ó, vamos combinar uma coisa. 10 mil ingressos, eu e né, tu, vamos combinar uma coisa aqui, eu e tu de cantinho, ninguém tá nos ouvindo, não tem ninguém, eu e tu, um segredinho entre nós, baixa a trilha. Que a gente não cabe 15 mil pessoas lá, tá? É mesmo? Isso aí o Inter aplicou pra CBF liberar, cabe 10 mil lá, e tinha 8.500 ontem, tá? Só entre nós. Tá, beleza. Tá bom? Tá. Aqui sim, ó. Baldasso, é evidente que foi falta. É só comparar com o lance normal de jogo. O Damião chega atrasado e só o Cássio toca na bola. Isso é falta, Rafael Jäger. O Damião não chega atrasado. Quem vai ao encontro do Damião, quem vai de encontro ao Damião é o Cássio. Tu quer ver uma coisa? Não, tu quer ver uma coisa que prova que não foi falta? Dependendo do jeito que tu interpretar o lance, tu pode interpretar como pênalti. Falta do Cássio no Damião. Pode interpretar. Tá? Porque foi um choque, né? Baldasso da Alessandro, dependência, então, e o Damião? Pior a cada jogo. Um abraço, Maia de Canoas. Maia, eu discordo de tudo que tu falou. Não, o jogo de ontem, o da Alessandro ser o melhor em campo não significa que é da Alessandro dependência. Da dependência de um jogador é quando esse jogador sai do time e tu perde tudo. Como é o Alex no Curitiba. Mais ou menos, tá? O Inter ontem teve em D'Alessandro a sua principal figura, junto com o Índio, mas foi um processo, um contexto que fez o Inter fazer uma grande partida. O Damião não foi mal ontem, não. Não foi mal. Aliás, o Damião melhorou em relação aos últimos jogos, sim, melhorou. Não foi mal. E a gente acha que foi por causa dessa mudança de esquema do Dunga, sim. Baldasso, Williams é muito louco. Eu dava risada ontem. Ele faz as cagadas, depois mesmo conserta. Ele mesmo conserta. Felipe de Novo Hamburgo, integrante do site Futebol Gaudério. Mas não dá pra fazer cagada o tempo todo, né? Porque uma hora dessa não conserta. O Williams ontem é o seguinte, o Williams não foi meia ontem como tinha sido contra o Curitiba. O Williams jogou mais posicionado e fez uma bela partida. Verdade, foi bem ontem, foi bem na cobertura, foi bem. O Williams é bom jogador, cara. E não entregou. Ontem não entregou, né? Coisa que ele fez contra o Curitiba. Acho que o Inter deve derrubar o gigante e se muda para o Rio ou São Paulo. Assim não seremos mais roubados, diz o Douglas. Por favor, pare de elogiar, fazer projeções do Inter, porque o time tem que jogar jogo a jogo, porque não dá certo. Um abraço, Marcelo de Gravataí. Mas Marcelo, eu sou pago pra isso, cara. Tem que fazer projeção. Aí tu me derruba, aliás, tu vai me tirar o emprego. Aliás, ontem tá se confirmando, né? Esses cinco times que a gente apontou como continuam os candidatos. Tirando o Atlético Paranaense, que eu ainda acho que é fogo de palha. Eu também acho. Eu vi o jogo ontem contra o Santos. E aí, cara? Cara, assim, ó, nada demais, sabe? Nada demais. Eles ganharam de 2-1, porque o Santos é um time muito ruim, né? Inclusive o Inter vai jogar contra o Santos aqui, o Inter tem a obrigação de fazer 3 pontos contra o Santos, porque o Santos até esboçou uma reação e tal, mas o Santos é um time muito fraco, nada demais, e te digo mais, nada demais também do Cruzeiro. O 3-1 na Fonte Nova foi um resultado que não correspondeu. Tu viu os melhores momentos? Não. O Bahia perdeu 5 chances de gol imperdíveis. Então, ou seja, não foi um resultado que correspondeu ao jogo. Ou seja, tá em aberto, né? Tá em aberto. Finalmente o Dunga montou um time que funcionou, coloca alguém do lado do Alessandro e a coisa vai melhorar ainda mais. Geraldo Perotto, com Alex no banco, não vai pegar ritmo de jogo nunca, diz o Júnior de Canoas. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara tem que jogar pra pegar ritmo de jogo, mas e aí? Não vi o Otávio tão bem assim, sou mais o Forlan, diz o Frank. Nós também não. O Otávio foi taticamente importante. Baldasso, o Williams não, esse aqui já foi. KG, esse som é muito bom, por isso eu curto vocês todos os dias. Beleza? É o Glênio do Santa Teresa. Pô, Baldasso,
Deixa eu ver aqui. Você nunca leu um livro de regras e muito menos um apito na boca e fica falando um monte de besteiras. O Fabrício foi muito mal, Duarte de Porto Alegre. Primeiro, Duarte, um pouquinho mais de respeito, né? Segundo, eu li o livro de regras, embora não seja especialista, tá? E todos nós temos opinião sobre arbitragem de futebol. Terceiro, o Fabrício não foi mal ontem, foi bem, viu, Duarte? Um bom dia pra ti. Vamos pro intervalo comercial? Vamos, e continue mandando seu torpedo pra 93660949, 93660949. Muito bem, 26 minutos pro meio-dia, intervalo comercial, em seguida a gente volta com mais Clube Ipanema. Agora não tem mais desculpa pra não ouvir a Ipanema. Chegou o app da Ipanema pra Android e já tá disponível pra download na Google Play, a loja oficial do sistema Android. Para baixar o app basta procurar por Ipanema FM no Google Play, diretamente no teu smartphone ou tablet. Se tu preferir, passa no facebook.com/Rádio Ipanema que tem um link direto pro download. Ipanema do Mundo FM. Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Muito bem, vamos começar de novo o programa, Baldasso. É isso aí, rapaz. Esse é o Clube Ipanema, já começamos, né? Aliás, já estamos na segunda parte do clube. 20 minutos para o meio-dia. O Clube Ipanema, que tem a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396. Torpedão Ipanema 93660949. Manda aí teu torpedo, participa do clube. Vamos falar do Grêmio? Vamos falar do Grêmio. A grande notícia do Grêmio é a volta do Elano aos treinos com bola. Tá voltando devagarito. Quais são as informações aí que tu tem? Não, ele tá voltando. Ainda é um processo, vai demorar um pouquinho, mas a questão é, o Elano hoje é banco do Grêmio, correto? É banco do Grêmio, é verdade. Do Grêmio. É verdade. Mas pela qualidade, assim, ó. E é uma bela opção, gente, pro Renato colocar aí na segunda metade do segundo tempo. A gente sempre tem que entender o seguinte, é muito bonito a gente analisar, e é legal e é curioso o fato do Grêmio ter conseguido o que conseguiu de melhor no campeonato sem os seus tecnicamente melhores jogadores, o Vargas, o Elano e o Zé Roberto. Certo. Só que eles ainda são bons jogadores, tá? Sim, não vamos esquecer disso. Sim. Não vamos achar que que é ruim tu ter o Zé Roberto no grupo, tá? Eu vi gente nesse sentido. Pelo amor de Deus, Zé Roberto não, porque sem ele nós conseguimos. Não. Calma, e nós vimos no jogo contra o Goiás que sim, o Zé Roberto deveria ter sido titular e não, embora o Zé Roberto não tenha mudado muito o jogo contra o Vitória, mas a situação estava estabelecida, e não o Matheus Bitteco. Aliás, é a dúvida pro jogo de sábado, Matheus Bitteco ou Zé Roberto. O Grêmio joga contra a Portuguesa na Arena, ou seja, tu colocar 3 zagueiros e 3 volantes, aí eu acho que o Renatinho começa a se complicar, né? Que aí o volantes é volante mesmo, né? Gabriel, aí o Matheus Bitteco, não é o Riveiros. Exatamente. E outra, né? Um jogo que o Grêmio vai ter que ter toda a iniciativa, né? Pra atacar. A Portuguesa ganhou ontem da Ponte Preta, o clássico dos desesperados do Canindé. O jogaço, deve ter sido um jogaço de bola, né? Esse aí eu não vi. Esse eu não vi. Que são os 2 próximos adversários da dupla. Aliás, exato. O Inter joga contra a Ponte Preta. Os 2 jogos no sábado, né? O Inter joga contra a Ponte Preta em Campinas às 6:30 e o Grêmio joga contra a Portuguesa na Arena às 9 horas. Os 2 jogos no sábado. Esse é o jogo pro Grêmio ganhar, né? Eu acho que joga o Zé Roberto, tá? Deve jogar o Zé Roberto. Tem se especulado pelas características mais ofensivas do Zé Roberto. Tem se especulado a possibilidade da saída do Bressan, tá? Assunto. Mas aí eu pergunto pra você o seguinte, primeiro. Eu acho que ele não vai, eu acho que agora com a volta do Rodolfo ele vai manter o esquema com, né? Os 3 zagueiros que conquistaram as 5 vitórias, com exceção de um ficou fora de um jogo ou outro, foi o Erley, o Rodolfo e o Bressan. Tá bem, o Bressan comete algumas falhas mais do que deveria. Outra coisa. Tá cometendo, né? Ele tá num momento. Mas o Grêmio não deixou de ter as 5 vitórias por causa disso. Outra coisa. Quem é zagueiro pelo lado esquerdo no Grêmio? Não tem, cara. O Gabriel que tá fora, ele é lado direito. O Simon que tá fora é lado direito. Tu teria que fazer mais uma improvisação. Pra quem improvisar, se tu tá com o cara no time, tu tá ganhando. Não, ele não vai, ele vai manter o Bressan no time, eu acho que tá certo. Conversa com o Bressan, pede pro Bressan prestar mais atenção, faz uma cobertura melhor ao Bressan e vambora, não tem
que tirar o Bressan. Não tem que tirar o Bressan, tem que continuar o 3-5-2 com o Bressan. O Zé Roberto voltando ao meio-campo, que eu acho que é uma coisa que naturalmente vai acontecer, inclusive pra sequência. Eu acho que o Zé Roberto garante titularidade nesse time. Acho que começa nesse final de semana. Esse é jogo pra vencer. O Grêmio precisa vencer, né? Porque a derrota foi aceitável pro Goiás, desde que tu recupere. Não, e o empate contra a Portuguesa em casa é um resultado catastrófico. Catastrófico. Né? Pelo amor de Deus. Não pode. Não tem como, não pode, né? Não. Então o Grêmio tem que. Eu acho que é por isso mesmo que ele vai começar com o Zé Roberto. Ele deve começar com o Zé Roberto, até pelas características ofensivas. O Grêmio tem a obrigação de ganhar os 2 próximos jogos, que é contra a Portuguesa em casa e contra o Náutico fora abrindo o retorno. Abrindo retorno, exatamente. Tem que ganhar esses 2 jogos, se tu faz 6 pontos de novo, tu encosta na ponta de cima. Aliás, o campeonato já corre alguns riscos de ter alguém disparando de forma significativa. Mas eu falei e repito, cara, o Cruzeiro não tá jogando pra encher os olhos, cara. Esse Cruzeiro não nunca tá jogando pra encher os olhos. Olha o resultado de ontem foi enganoso, tudo bem, aí vai dizer, eu quero um resultado desse enganoso, ganhar do Bahia fora por 3-1. Tá, mas não foi o resultado de campo. O Bahia perdeu muito gol, o Bahia teve mais oportunidades de gol do que o Cruzeiro. Não foi um resultado, quer dizer, o Cruzeiro não tá jogando pra encher os olhos, o que reforça a esperança da dupla Grenal. O Corinthians, que tu colocou. Eu acho que o Corinthians chega na frente do Cruzeiro. Pois é, o Corinthians é um time forte, é um time de chegada. E o Botafogo, né, que tá correndo por fora, que é o melhor dos cariocas, que eu não sei, Botafogo nunca se sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Aliás, o Botafogo joga hoje e pode tirar um lugar do Grêmio, né? Pode tirar mais uma posição do Grêmio. O Grêmio na eu acho que o empate do Botafogo já passa o Grêmio, né? Deixa eu ver aqui. O Botafogo vai a 31, não, mas ficar com uma vitória a menos. Ficar com uma vitória a menos. Então tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar do Coritiba, o jogo no Rio de Janeiro, é isso, né? Deve ganhar, tá? Aqui é o Botafogo. É o Botafogo. Né? E o Curitiba também é um time que não se sabe o que pode acontecer. Curitiba com a volta do Alex, ou seja, não se sabe. O que garantiu ao Grêmio não sair do G4 nessa rodada foi o Inter ter ganho do Corinthians. Exatamente. Segurou o Corinthians. É isso aí. O Cruzeiro foi a 37 pontos. O Atlético Paranaense já é segundo colocado na tabela. É segundo. Mas a nossa esperança é que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Paranaense não nos entusiasmam. O Cruzeiro, tudo bem, o Cruzeiro acho que vai chegar, porque o Cruzeiro ainda tem peça vai brigar pelo título. Vai brigar pelo título, mas o Atlético deve cair. O Atlético Paranaense deve cair na tabela. A grande notícia pra mim é que falta 20 dias pro jogo do Inter com o Atlético Paranaense. Eu acho que até lá o gás vai começar a vazar. Em compensação do Grêmio. Corinthians melhora a cada jogo. Pois é. E tu disse que o Grêmio tem sorte na Copa do Brasil e não o Inter, né? É isso aí. Manda aí teu torpedo 93660949. Enquanto isso a gente ouve a parte musical do Clube Ipanema. Agora 7 minutos para o meio-dia. Considerações finais aí, Botas bem tranquilo no jornal. Mas considerações finais. Os torpedos finais aí. Cambal, considerações finais, não tem um torpedo. Olha lá, ó. 93660949. Bom dia, Baldasso. Fala pro KG que se o Cruzeiro enganou contra o Bahia, o Grêmio fez o mesmo nos 3-0. Contra o Bahia. Bom, é verdade. Ou seja, vai ser campeão quem enganar mais, diz o Michael de Charqueadas. É verdade, o Grêmio enganou naqueles 3-0 contra o Bahia, só que o Grêmio mudou depois daquele jogo. Jogo daquela grandeza é decidido só no detalhe, diz o Alonso de São Leopoldo sobre o jogo do Inter. É verdade. Me fala se dá certo. Gabriel no lugar do Bressan, defende com os 3 zagueiros, laterais e os volantes, ataca com 2 atacantes e com os 2 laterais, sobe Zé e Ramiro pelo meio, mais Souza e Gabriel como volantes. Peraí, defende com os 3 zagueiros, os laterais e os volantes, ataca com os 2 atacantes, com os 2 laterais, sobe Zé e Ramiro pelo meio, mais Souza e Gabriel como volantes. Ali que é o Gabriel, o Victor de Gravataí, que é o Gabriel no esquema mais híbrido. Pode ser, Gabriel, mas eu acho que não. O Gabriel no lugar do Bressan, o problema é o posicionamento. O Gabriel joga pela direita, o Bressan joga pela esquerda. É isso que os caras têm que entender antes. Baldasso, se o Grêmio não vence a Portuguesa com um bom saldo de gols, pode dizer adeus ao título. Diz o Testa de Gravataí, que é gremista. É uma visão, né? A Portuguesa. Agora. Fala, gurizada, escutando o YouTube, me lembrei do filme Killing Bono, história real muito bacana de uma banda concorrente do YouTube no tempo do colégio, que só toma decisões erradas. Não conheço o filme. Eu também não. Que legal. História legal. O Alex Telles
está pensando que é o maior lateral que o Rio Grande do Sul já teve, apenas um lateral fraco, diz o Sandro. Ele não é fraco, ele é bom. É fraco, mas Ele tá se achando meio Roberto Carlos, tá? E tu já tinha dito isso, Baldasso. Falou isso depois do jogo contra o Jogar Goiás, mais simples, tem que jogar mais simples. Parabéns pelo programa, prezados. Não pode haver dúvida, não interpretação do lance entre o Damião e o Cássio. Quando os dois jogadores disputam a bola, o primeiro que alcança está no jogo. O que chega atrasado faz a falta. Nenhum dos dois quer atingir ninguém, mas o que chegou atrasado tem que ser penalizado. É uma disputa como qualquer outra. Imagine o lance do meio-campo entre dois volantes, se não aconteceria isso, diz o Charles Diniz. Tá, mas quem chegou atrasado? Não, o que ele quer dizer que o Cássio tocou na bola antes. E realmente, o Cássio tocou na bola antes. Mas a bola estava indo em direção ao Damião. O Cássio vai ao encontro da bola que está indo em direção ao Damião. É verdade. Tanto que a bola vai pra frente, né? Então, o que significa que o Cássio tocou na bola antes. Aí é que entra a interpretação, né? Engraçado que o Renato estava reclamando das viagens, mas sei que não viaja, então que não dispute o Campeonato Brasileiro, fica em casa assistindo TV, diz o Leandro. O Renato tava... Série de viagens, tal, aquela balela sempre, né? Bom dia, gurizada. O meu tricolor vai ganhar sabadão. E outra, o gol do Dali só entrou porque desviou no Romarinho e enganou o goleiro, diz o Wellington de Curitiba. Mas para desviar no Romarinho, agora ele tem que chutar em gol, né? Não sei a opinião de vocês, mas eu não vi um campeonato sem graça assim há tanto tempo, diz o Antônio Carvalhal de Chapecó, Dali Grêmio. Eu acho que não. Eu acho que por ter 5 candidatos ele ganha alguma força. Eu acho que não tá sem graça, ele tá indefinido, né? Sem graça eu acho que é quando um dispara e já praticamente isso é sem graça. Se candidata ao título já. Foi até pênalti no gol anulado. Alisson deu segurança, todos os jogos roubam do Inter e anulam gols, diz o Alley. Foi o que eu falei, pode ter, dependendo da interpretação do pode ser bom, pênalti do Cássio no Daniel. O Grêmio não passou de sorte, as 5 vitórias, jogos muito fracos. Renato Gaúcho, craque, não fica no banco. Zé Roberto é o melhor do Grêmio. Sandro Soares, não foi sorte, não foi competência, Sandrão. Ele jogou bem. Mais um aqui. Lembrei que terça o Walter X-Bacon comeu carne de segunda, diz o Felipe Novo Hamburgo. É uma boa sacanagem. É uma boa. Mais um. Meu Inter ideal, 4-2-3-1. Alisson, Gabriel, Índio, Juan, Fabrício. Tá, entendi. O 4. Igor, Josimar, Jorge Henrique, D'Alessandro e Forlan na frente, o Damião, diz o Laone Filho. Tá, mas tu tirou o Williams do time? Tirou o Williams e tirou o Scopo. Colocou o Jorge Henrique. Tirou. É isso aí. Esse é o time dele. Tá bem, Laone. Muito bem, torpedo 93660949. Era isso. Muito bem, 2 minutos para o meio-dia. O Clube Ipanema veio até aqui com a Força Costa Bebidas, as melhores bebidas do mundo, bem perto de você. Acesse costabebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Não sai daí que em seguida a gente vai estar servindo um delicioso à la minuta aqui na Ipanema. Todo final de semana, a Ipanema vira uma devassa. Acompanhe a programação de sábado a domingo. Muito ao vivo e som pra toda hora. Rock, blues, groove, club, pro café da manhã, churrasco, happy hour, aquece, saideira e claro, pra aguentar o after. Ipanema das Devassas FM. Acesse ipanemabemdevassa.com.br e baixe os aplicativos para iPhone e Android. Patrocínio Devassa, te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê pra ter a sua primeira vez com uma Devassa?